Bem-vindos à nossa conversa de hoje, na qual vou explorar o significado e o relacionamento entre políticas, objetivos de controle, padrões, diretrizes, controles, procedimentos, riscos, ameaças e métricas. Percebo que, ainda hoje, a relação entre esses elementos, especialmente políticas, objetivos de controle, normas e controles, gera muitas dúvidas e confusões entre os profissionais. Por isso, vou utilizar como referência o Compliance Forge Reference Model para esclarecer esses vínculos e o papel específico de cada componente. Meu nome é Fernando Bracalente, sou profissional de cibersegurança e governança, risco e conformidade em TI, certificado CISP, e espero que este vídeo seja útil para você. Mas o que é o modelo de referência da Compliance Forge? É como um guia organizado que ajuda empresas a entender e se comunicar melhor sobre segurança digital e privacidade de dados. Também chamado de estrutura hierárquica de governança de cibersegurança, esse modelo mostra de forma clara quais são os documentos importantes, como políticas, regras e procedimentos, e como todos eles se conectam entre si para proteger a informação da empresa. Esta visão abrangente identifica os principais componentes de documentação necessários para demonstrar evidências do due diligence e due care da sua empresa. O modelo aborda a interconectividade de políticas, objetivos de controle, padrões, diretrizes, controles, objetivos de avaliação, riscos, ameaças, procedimentos e métricas. Não é difícil encontrar no mercado algumas organizações que possuem seus controles de segurança, mas às vezes parece que falta coesão, as peças não se encaixam muito bem, e hoje vou demonstrar como o Compliance Forge simplificou o conceito da hierarquia na documentação de cibersegurança e privacidade de dados no diagrama que estamos vendo na tela. Observamos os componentes, bem como as dependências existentes entre eles, mas não se preocupe, pois vamos ver e entender cada componente bem como suas conexões e explicarei para vocês como esse sistema funciona na prática. O objetivo central desta apresentação não é apenas explicar os componentes individuais do modelo de referência, mas destacar a importância essencial das conexões entre eles. Cada componente isoladamente tem seu valor, mas é quando eles se integram de forma coesa que revelam todo o seu potencial. Essa integração é o que realmente sustenta uma operação segura, eficiente e alinhada à estratégia do negócio. Mas por onde começar? Claro, pelos influenciadores. A governança hierárquica de segurança cibernética e privacidade de dados começa com os influenciadores externos e internos que estabelecem o que é considerado necessário para a devida diligência e o devido cuidado, conhecido como due diligence e due care. Isso inclui requisitos estatutários, leis, requisitos regulatórios, regulamentos governamentais e requisitos contratuais, obrigações juridicamente vinculativas que as organizações devem atender. Influenciadores externos geralmente impõem penalidades significativas por não conformidade, por exemplo, LGPD, SOX, etc. E geralmente essas penalidades e seus requisitos regulatórios não são negociáveis, sendo a principal fonte para definir a necessidade de uma política e fornecer o escopo para os objetivos de controle. Influenciadores internos refletem o interesse da administração em manter operações consistentes, eficientes e eficazes. Este interesse geralmente se traduz em estratégia de negócios, metas e objetivos, por exemplo, satisfação do cliente, níveis de serviço, restrições orçamentárias, metas de qualidade, etc. Agora vou detalhar os influenciadores internos e externos. Influenciadores internos. Esses influenciadores internos possuem um olhar de dentro da própria organização e refletem os interesses da alta administração em manter operações eficientes, seguras e alinhadas aos objetivos estratégicos, incluindo políticas corporativas gerais, diretrizes do conselho de administração, gestão de riscos na cadeia de suprimentos, comitês internos, exemplo, comitê de segurança ou compliance, requisitos e metas internas. Agora podemos observar a primeira conexão com as políticas. Esses elementos moldam as políticas com base na cultura, nas prioridades e nos compromissos internos da organização, que são adaptáveis, estratégicos e alinhados à realidade do negócio. Influenciadores externos estatutários. São leis formais criadas por governos que obrigam a organização a seguir certos princípios de privacidade e segurança de dados. Exemplos: Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil. SOX, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que regula o tratamento de dados pessoais por empresas públicas e privadas no Brasil. Observamos em destaque na imagem segunda conexão com as políticas.
Essas leis estabelecem obrigações legais que não são negociáveis. As políticas devem estar alinhadas com essas exigências para garantir a conformidade e evitar penalidades. Influenciadores externos regulatórios são normas e diretrizes técnicas emitidas por órgãos reguladores brasileiros, muitas vezes voltadas a setores específicos, financeiro, saúde, telecomunicações, seguros, entre outros. Essas normas não são leis, mas têm caráter obrigatório para os regulados. Exemplos: Banco Central do Brasil, ANS, Saúde Suplementar, Anatel, Telecomunicações, entre outros. Conexão com as políticas. Esses reguladores definem padrões mínimos, e aqui destaco novamente são padrões mínimos e obrigações específicas para garantir a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações nos setores que regulam. Assim, as políticas organizacionais precisam ser ajustadas para demonstrar conformidade com essas exigências, inclusive para fins de auditoria, fiscalização e continuidade de negócios. Influenciadores externos contratuais são obrigações que nascem de contratos com parceiros, clientes ou exigências de mercado, muitas vezes associadas a certificações e frameworks reconhecidos como NIST e PCI DSS, entre outros. Vemos na imagem as conexões entre os influenciadores com as políticas. A organização adota políticas específicas para cumprir os termos contratuais firmados com terceiros ou para alcançar certificações estratégicas que abrem mercados ou reforçam a confiança do cliente. Observamos que já existe uma conexão entre influenciadores, internos e externos, e a formulação das políticas organizacionais de segurança e privacidade dentro do modelo hierárquico da Compliance Forge. Resumindo, os influenciadores, tanto internos quanto externos, são o ponto de partida fundamental para construir uma governança sólida de segurança cibernética e privacidade. Enquanto os influenciadores externos impõem exigências legais, regulatórias e contratuais que devem ser obrigatoriamente atendidas, os influenciadores internos representam os objetivos estratégicos da organização e, juntos, eles definem o escopo, a urgência e a profundidade dos controles e políticas necessárias para garantir operações seguras, eficientes e em conformidade com as exigências do mercado e da legislação. As políticas são declarações de alto nível que expressam a intenção da liderança executiva de uma organização. Elas são elaboradas para orientar decisões e direcionar a organização rumo aos resultados esperados. Para que essas diretrizes se tornem práticas no dia a dia, as políticas são reforçadas por normas e operacionalizadas por procedimentos que transformam a intenção estratégica em requisitos concretos, claros e atribuíveis a responsáveis. É importante lembrar que políticas são decisões de negócio e não técnicas. A tecnologia apenas define como essas decisões serão implementadas. Em geral, as políticas existem para atender a exigências externas e internas, como leis, regulamentações ou cláusulas contratuais. Bem, como falei, e podemos observar que esses influenciadores, internos e externos, contribuem para a definição das políticas organizacionais, e para quem não tem muita familiaridade com este assunto, podemos pensar assim: as políticas são a intenção mais estratégica, são as declarações de alto nível da sua empresa, é o que e o porquê vindo da alta administração, e um ponto importante, são decisões de negócio, as políticas não são manuais técnicos. Fazendo uma analogia, é como definir o destino final da nossa viagem. Neste momento você pode estar pensando, mas aí já tem um desafio, que é garantir que essa intenção não fique só no papel? A resposta para sua possível dúvida é sim, você está correto. E é aí que entram os objetivos de controle, para garantir que a intenção da política comece a ganhar forma, ganhar corpo e a descer um nível em nosso planejamento. Objetivos de controle. Os objetivos de controle são metas ou condições desejadas a serem atendidas. São declarações que descrevem o que deve ser alcançado como resultado da implementação de um controle pela organização. Os objetivos de controle estão diretamente ligados a leis, regulamentos e frameworks de mercado, com o propósito de alinhar as práticas de segurança cibernética e privacidade de dados às expectativas consideradas adequadas. O principal objetivo é gerar evidências claras de que a organização agiu com diligência e cuidado, de forma a estar preparada para auditorias, avaliações externas e até mesmo para se defender de possíveis acusações de negligência.
O objetivo de controle é um elemento central no modelo de referência da Compliance Forge, no meu ponto de vista, pois funciona como elo entre influenciadores internos e externos, políticas organizacionais, padrões e controles, de modo a garantir que todos esses componentes atuem de forma integrada e coerente. As conexões. Conexão com os influenciadores. Os objetivos de controle são diretamente derivados de influenciadores internos e externos. Esses influenciadores incluem leis, exemplo LGPD, regulamentos, exemplos normas da ANPD, Bacen, e exigências contratuais, exemplos ISO 27001, PCI, DSS, além de estratégias e metas internas da organização. Esses fatores definem o que precisa ser protegido e por quê. Cada objetivo de controle está vinculado a uma política organizacional, que representa a intenção da alta gestão, ou seja, as políticas estabelecem o que deve ser alcançado, e os objetivos de controle definem como isso será mensurado ou garantido, dentro de um escopo de conformidade e segurança. Interligação com os controles. Os objetivos de controle são traduzidos em controles específicos que podem ser técnicos, administrativos ou físicos. Os controles são as ações práticas e mensuráveis que materializam os objetivos de controle no ambiente da organização. Na imagem, vemos que os objetivos de controle servem como ponto de partida para a criação das normas, standards. Isso significa que, a partir dos objetivos estabelecidos, são definidas regras obrigatórias e mensuráveis que orientam a implementação técnica e operacional dos controles dentro da sua organização. Voltando à analogia da viagem, se as políticas são o destino e os objetivos de controle são os marcos que nos mostram se estamos no caminho certo, então os standards seriam as regras de trânsito, regras claras, específicas, que todos devem seguir para garantir uma jornada segura e padronizada. As normas definem exatamente como processos, ações e configurações devem ser executados, garantindo que a organização cumpra com os controles e demonstre que está agindo com diligência e responsabilidade, pois, sem elas, cada um pode interpretar o caminho de forma diferente e isso comprometeria a consistência e a segurança da sua operação. As normas são regras obrigatórias que definem como os processos, ações e configurações devem ser realizados para atender aos controles e aos objetivos de controle. Elas precisam ser detalhadas e específicas, pois servem para estabelecer os requisitos mínimos de segurança, MSR. Esses requisitos garantem que sistemas, aplicativos e processos sejam planejados e operados de forma segura, com as proteções necessárias para a segurança cibernética e privacidade de dados. Cada standard é criado com base em um objetivo de controle, traduzindo esse objetivo em requisitos práticos e obrigatórios. Todo controle está vinculado a um standard. São orientados por diretrizes, guidelines. As guidelines complementam os standards quando há espaço para interpretação, ajudando a aplicar boas práticas onde há flexibilidade. São influenciados indiretamente pelos influenciadores internos e externos. Embora os standards não recebam influência direta, eles são construídos com base nas políticas e nos objetivos de controle, que, por sua vez, refletem as exigências legais, regulatórias e estratégicas. Ajudam a documentar desdobramentos técnicos. Eles servem como referência para configurações mínimas seguras, processos operacionais e requisitos técnicos obrigatórios. Os standards, normas, têm um papel fundamental na orientação da documentação de apoio operacional e técnica da organização. Essa relação se manifesta de forma clara nos 3 elementos destacados na base da imagem. Agora vamos conhecer os 3 documentos de apoio que estão na base deste modelo de referência. A configuração básica segura, ou Secure Baseline Configuration, é um conjunto de regras ou especificações definidas para um sistema, aplicação, serviço ou item de configuração. Esse conjunto foi revisado e aprovado formalmente em um determinado momento e só pode ser alterado por meio de processos estruturados de controle de mudanças. Ele serve como ponto de referência para futuras atualizações, versões ou modificações, alinhando-se com as boas práticas de gerenciamento de configuração definidas pela ITIL, e podemos observar no modelo de referência da Compliance Forge sua conexão direta com as normas.
Agora vou explicar o registro de riscos, plano de ação e marcos, conhecido como Risk Register, Plan of Action and Milestones. Este documento lista os riscos identificados e define as ações necessárias para tratá-los. Descreve as tarefas que precisam ser executadas, os recursos envolvidos, os marcos importantes do plano e as datas previstas para a conclusão de cada etapa. Este tipo de registro é essencial para acompanhar e gerenciar riscos de forma estruturada, seguindo os princípios de gerenciamento de riscos e planos de ação recomendados pelas boas práticas da ITIL. Observamos no modelo de referência da Compliance Forge que existe uma conexão direta deste documento de suporte com as normas. E por último, mas não menos importante, vou falar sobre o Plano de Segurança do Sistema, que é um documento que apresenta de forma geral quais são os requisitos de segurança aplicáveis a um sistema de informação. Ele também descreve os controles de segurança que já foram implementados ou que estão planejados para garantir o atendimento a esses requisitos. Esse plano é um componente essencial na proteção dos ativos de informação e está alinhado às boas práticas de gerenciamento de segurança da informação. E para encerrar esse primeiro módulo, observamos no modelo de referência da Compliance Forge suas conexões diretas com as normas, com os controles e com os procedimentos. Resumindo, vimos que as normas ou standards constituem a base normativa que sustenta e orienta toda a documentação de apoio, que as normas representam requisitos obrigatórios e detalhados, com caráter altamente prescritivo. As normas especificam exatamente como os processos devem ser implementados, incluindo configurações técnicas e requisitos mínimos de segurança, os chamados MSRs, Minimum Security Requirements. Diferentemente das políticas, que indicam o que deve ser feito, as normas definem como isso deve ser feito. Por exemplo, se a política estabelece a proteção de dados, a norma correspondente pode exigir o uso de um algoritmo de criptografia específico com chaves de determinado tipo seja implementado. A ausência de normas claras ou a utilização de normas desatualizadas é uma falha que pode comprometer a eficácia da segurança. Essencialmente, as normas estabelecem as regras que todos devem seguir. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Nos encontramos no segundo e último episódio sobre o modelo de referência da Compliance Forge e, se possível, deixe seus comentários. Sua opinião é muito importante.